pensei que eu ia ter um tempinho para repor o fôlego. Aleluia. Queridos, é um privilégio muito grande poder ministrar aqui. Ao mesmo tempo eu venho com muito temor, porque conhecendo Saulinho, conhecendo um pouco o ministério de vocês, eu tenho percebido, né, o quanto vocês levam a sério. Na verdade, todos nós precisamos sempre ter isso em mente, né? A palavra, buscar a Deus. E sei que, como já disse aqui, as ministrações até aqui falaram ao coração. Até aqui Deus tem falado, Deus tem tratado, Deus tem agido. Amém? Não sou água. Glória a Deus. E eu tenho certeza absoluta que se hoje terminasse esse retiro, certamente você já iria para a sua casa abençoado, já iria para a sua casa edificado. Amém? O que vier a acontecer a mais aqui é acréscimo, né? Mas Deus tem feito coisas tremendas e eu louvo a Deus por isso. O projeto no qual vocês estão inseridos é um projeto tremendo. O pastor Saulinho certa vez me passou, né, algumas coisas rapidamente. Algo tremendo que só poderia ter vindo do coração de Deus, né? Esse avançar é realmente um agir do Espírito Santo na vida da igreja. E tenho certeza que essa igreja tem crescido e crescerá muito mais, porque Deus tem sido com vocês, né? Deus tem agido poderosamente. Uma igreja que demonstra muito amor, né? Nós vemos na pessoa de Saulinho, de seu pai, de sua mãe, dos irmãos, esse acolhimento, né? Esse amor. Isso, sem dúvida, é algo que o mundo precisa. Uma igreja que não apenas fale de amor, mas uma igreja que ame, de fato, que mostre um amor com atitudes. Amém? E eu gostaria, então, de trazer uma palavra, o tema que Saulinho me passou, né? O mundo geme por uma igreja madura que vive a palavra. E, sem dúvida, queridos, sem dúvida, se nós pudéssemos fazer uma observação crítica na igreja atual, sem dúvida, um dos seus maiores problemas tem sido a falta da prática da palavra de Deus. Nós temos sido muito teóricos, mas pouco práticos. Essa é a realidade. Não é preciso ser um grande teólogo para descobrir isso. Se você observar, estamos muito longe da prática dos nossos sermões, estamos muito longe da prática da palavra de Deus. Então hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1. Eu gostaria de ler apenas 2 textos. O primeiro é esse. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido, tipicamente usado em escolas dominicais, né? Desde muito cedo nós aprendemos alguns textos da palavra, e esse aqui, sem dúvida, é clássico, é um dos textos mais ensinados, principalmente na faixa infantil, né? E tenho certeza que Deus, Ele pode nos ensinar muito com a sua palavra, né? Lucas capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amém? Amém. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, ela é maravilhosa. Nós não temos dúvida de que precisamos dela. E nós oramos nessa manhã para que o Senhor traga ao nosso espírito essa verdade. De que nós não podemos viver divorciados da Tua palavra. Nós não podemos viver andando segundo os nossos próprios conhecimentos e entendimento. Nós precisamos muito nos submeter àquilo que o Senhor diz, àquilo que o Senhor fala. Que nessa manhã o Senhor desperte os nossos corações para amar a Tua palavra, para buscar na Tua palavra a direção para o nosso viver. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o texto diz que a multidão, ela estava ali para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Esse era o propósito daquela multidão que estava esperando Jesus começar a ensinar. Eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque, como disse, hoje nós podemos perceber que a igreja, na sua grande maioria, na maior parte da igreja, nós temos observado que a palavra está cada vez mais distante dos corações. O interesse por ouvir a palavra hoje, ele tem sido pequeno. Nós vamos à igreja muitas vezes interessados no louvor. E de fato o louvor da igreja hoje é um louvor muito bom de se participar. Porque hoje nós temos instrumentos dos mais diversos. Nós temos hoje no louvor vários estilos musicais que conseguiram adentrar dentro da igreja, né? Então, a música evangélica é uma música agradável, é uma música inteligente, né? Exceto uma parte dela, mas no geral é uma música inteligente, uma música muitas vezes inspirada por Deus, que já fala ao nosso coração. E hoje nós podemos ver que o louvor e que a igreja proporciona uma certa diversão, que antes era mais difícil se encontrar dentro dos templos. Hoje é divertido ir para a igreja. Tem igrejas que nos fazem sorrir, que aliviam as nossas tensões, né? Nós agora acabamos de louvar e nós pulamos, nós dançamos, nós gritamos, nós corremos, né? E é divertido, é bom, é prazeroso para a nossa vida, é maravilhoso. Mas o problema é que hoje muitas pessoas estão vindo para a igreja e estão se ligando a igrejas simplesmente para se divertir. Simplesmente porque acharam tão agradável a forma de cultuar e o que a igreja hoje proporciona, né? Um retiro, por exemplo, é tão maravilhoso, né? Um momento, são tantas coisas hoje que a igreja tem proporcionado. Então as pessoas têm vindo à igreja hoje e os motivos têm sido variados. Sem falar daquelas pessoas que têm vindo à igreja para serem curadas, né, no seu físico, por causa das propagandas evangélicas que nós temos hoje na televisão. Algumas que são atraídas pela sua cobiça, porque querem enriquecer, e aí elas assistem na televisão aquelas pessoas que foram para a igreja, e naquela igreja ali, que não tinham nada, de repente passaram a ter tudo, e elas pensam assim, é um bom negócio ser crente, é um bom negócio participar da igreja dos crentes, porque quem vai para lá enriquece, quem vai para lá não tem mais problema com doença nenhuma, quem vai para lá não tem mais nenhum tipo de incômodo. Então as pessoas têm vindo por tantos motivos, mas infelizmente hoje, muitas pessoas estão permanecendo só com esses motivos, e não têm amadurecido ao ponto de entenderem que o mais importante para nós é ouvir a voz do nosso Deus. Aleluia! O mais importante para nós é absorvermos a palavra do nosso Deus. O mais importante para nós é fazermos a vontade do nosso Deus. E essa vontade só pode ser feita por meio do entendimento da sua palavra. Então aquela multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Mesmo sendo a multidão, mas eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus.
E a primeira coisa então que eu quero dizer, amados, nessa manhã para nós, é que nós temos que desejar ouvir a voz de Deus. Nós temos que desejar, cada vez mais, desejar ouvir a palavra de Deus. Ter interesse pela palavra de Deus. Hoje nós temos visto que as Bíblias estão cada vez mais sendo deixadas de lado. Quantas vezes você olha a sua rede social no dia? Mas quantas vezes você abre a Bíblia para ler no mesmo dia? Você já parou para pensar nisso? Nós somos capazes muitas vezes de abrir o Facebook 10, 15 vezes no dia. A gente abre e olha, fecha, abre e olha, fecha, abre e olha, fecha. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada alguns. Né? Ou outra rede social qualquer, WhatsApp ou outra. Mas eu pergunto, quantas vezes no dia estamos abrindo a palavra de Deus para lermos a palavra? Quantas vezes nós temos tido esse desejo pelo conhecimento da palavra de Deus? Às vezes eu me questiono de mim mesmo. Esses dias eu estava na igreja e estava dizendo, Deus, eu não quero abrir a Bíblia só porque eu vou pregar. Porque alguns de nós, que aí já somos mais usados para ensinar, para liderar, às vezes caímos no erro de só abrir a Bíblia para ensinar, para aprender a ensinar, para levar uma palavra, mas nunca para nos alimentar. Talvez, quase nunca, para abrir simplesmente para ler e se edificar. Então, é um erro que não só os novos na fé podem cometer, como também nós, que já somos mais maduros. Você que já está sendo aí usado por Deus. Nós caímos nessa cilada. De achar que a palavra de Deus, ela é simplesmente para ensinar a própria palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Essa multidão aqui estava ali para ouvir a palavra de Deus. E como é que nós estamos vindo para os nossos encontros? Porque existem muitas motivações para vir para um encontro como esse. Para alguns podem ser o lazer, a piscina, a diversão, as brincadeiras, as amizades. Eu tenho um amigo, meu amigo vai estar, eu vou estar também. Que é tão bom as amizades. Né? Qual é a motivação? Eu quero ir para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ir para ser edificado pela palavra de Deus. Não que eu não venha para as outras coisas. Claro que eu venho também e participo das outras coisas. Mas a minha prioridade é porque eu quero ser edificado pela palavra de Deus. É porque eu quero ser fortalecido na palavra de Deus. A igreja hoje precisa mais do que nunca se apegar à palavra de Deus. Se agarrar à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós encontramos as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Na palavra de Deus nós encontramos condição de vencer o diabo e os demônios. Porque se vence o diabo e os demônios, dentre muitas coisas, principalmente pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque se combate o inimigo com a palavra de Deus. Ele não suporta um crente, uma igreja que está firmada na palavra. Amém? Ele vai fazer de tudo para que você não tenhamos de forma alguma o desejo, a vontade de estar diante da palavra. Vai vir um desinteresse, porque de fato as coisas do mundo fascinam. As coisas do mundo são chamativas. Nós não temos dificuldades muitas vezes de ficarmos 2, 3 horas diante de um computador ou de um aparelho na internet. Não temos dificuldade nenhuma de ficar 4, 5 horas diante de um aparelho de televisão. Porque aquilo ali é tão chamativo, tão prazeroso, tão interessante. Mas quanta dificuldade temos encontrado para passar 1 hora, 2 horas estudando as Escrituras. Meditando nas Escrituras. Então aquela multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Como é que está o seu coração, querido? Aquela multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Você está aqui para quê? Você vai às reuniões para quê? Você está na igreja para quê? Se não for para ouvir a palavra de Deus, alguma coisa está errada aí. E precisa ser mudada. Precisa ser mudada. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém? Aí nós vemos aqui um problema muito sério, né? Que se apresenta aqui. Os discípulos, nós conhecemos a história.
Alguns deles estavam pescando, passaram a noite inteira, e não conseguiram pescar absolutamente nada. E Jesus vem, começa a ensinar a palavra, e depois Jesus diz para Pedro: volta e vamos pescar novamente. Interessante é a resposta de Pedro para Jesus. Ele diz: Senhor, nós passamos a noite inteira. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe, queridos, há um problema, há mais um problema também na igreja. Eu acho que nunca se ensinou tanto como se ensina nos dias atuais. Hoje nós temos um grande conteúdo de mensagens para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é assunto. Há uma infinidade de assuntos hoje, em vídeos, escritos. Nunca se teve tanto acesso à exposição da palavra como se tem hoje. Talvez nunca se falou tanto e se ouviu tanto como nos dias de hoje. Mas aí nós temos um novo problema. Nós temos que querer ouvir a palavra de Deus, isso é primário. Mas nós também temos que estar dispostos a praticar a palavra de Deus. Porque nós não somos chamados, obrigado, Júnior. Nós não somos chamados simplesmente para sermos ouvintes, mas somos chamados para sermos praticantes. Porque só ouvir, queridos, só ouvir, somente ouvir a palavra, não vai mudar nada na nossa vida. E não vai acontecer nada no reino de Deus. Nós somos chamados para a prática. Amém? É outro problema que nós enfrentamos. Eu pergunto a você, quantas mensagens você já ouviu desde quando você se converteu e quantas mensagens você já pôs em prática? Já pensou sobre isso? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas e muitas e muitas mensagens, pregações, que te falaram ao coração, que você sentiu Deus falar com você, mas quando você saiu do lugar onde você ouviu a palavra, parece que tudo ficou jogado e esquecido. Quantas vezes isso não acontece? É um desafio. Praticar a palavra é um desafio, mas praticar a palavra é uma necessidade. Praticar a palavra é algo que deve, com certeza, fazer parte da nossa vida, para que nós possamos amadurecer e crescer espiritualmente. Não adianta só saber, nós temos que pôr em prática. Nós somos chamados por Jesus para colocarmos a sua palavra em prática. Então Jesus diz: voltem para pescar novamente. E Pedro diz: sob a tua palavra nós faremos. E sob a palavra de Jesus, eles tiveram uma grande pesca. Tamanha foi a pesca que tiveram que pedir ajuda, e tamanha foi a pesca que quase o barco vai a pique. Porque, meus amados, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos ver resultados de Deus na nossa vida. Você sabe qual é o problema hoje? Número um, de nós termos tantos problemas. Qual é a maior dificuldade nossa? É colocar em prática. Você lembra daquela história que Jesus contou do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e que vem ventos, tempestades, sopram contra a casa, e ela não desaba, porque está sobre a rocha? Quando ele conta essa história, ele começa dizendo: aquele que ouve e pratica essas minhas palavras. O homem prudente que edifica a casa na rocha é o que ouve e pratica. Não é só o que ouve. Porque só ouvir não vai adiantar. Se nós começarmos a praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós vamos ver o quanto que Deus vai transformar a nossa vida e as pessoas em nossa volta. E a realidade em nossa volta. Nós estamos vendo hoje nas igrejas muitos casais em crise. Não são poucos, são muitos casais em crise. Porque a maioria fingem que estão bem, mas na verdade não estão. Fingem que a vida está numa boa, mas a realidade dentro de casa é outra bem diferente. E sabe por quê, queridos? Acontece tanto divórcio hoje no meio evangélico. Alguém já disse que hoje, proporcionalmente hoje,
o número de divórcios tem crescido mais no meio dos evangélicos, proporcionalmente. Você sabe por quê, queridos, que isso tem acontecido? Simplesmente porque a palavra de Deus tem sido constantemente ignorada por nós. Ignorada. Os homens não estão mais se voltando para a palavra para serem homens bíblicos. As mulheres não estão mais querendo se voltar para a palavra para serem mulheres bíblicas. Estão deixando que o mundo possa moldá-los para serem conforme a visão do mundo, para serem conforme o que o mundo tem pregado com suas novelas, com suas mídias. Né? Nós estamos vendo hoje uma crise na área de relacionamentos de pais e filhos, porque os filhos não querem ser filhos bíblicos, não querem honrar, não querem obedecer, não querem se moldar pelo que a palavra de Deus diz. E aí temos visto crises de pais para com seus filhos, de filhos para com seus pais, porque semelhantemente os pais também não estão sendo pais bíblicos. E nós não somos chamados para sermos iguais ao mundo. Nós somos chamados para sermos iguais a Jesus por meio da sua palavra. Amém? Então o segundo texto que eu queria que você abrisse é Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então Tiago fala sobre a palavra de Deus, e ele fala sobre como essa palavra deve ser vista por nós, como essa palavra deve ser acolhida por nós, como essa palavra precisa ser presente na nossa vida no quesito da prática. Amém? E ele começa comparando a palavra de Deus a uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Jesus disse isso. Jesus disse que a palavra é uma semente. E nós somos o solo no qual Deus ele quer semear a sua semente, que é a palavra. E partindo dessa ideia, Tiago nos diz aqui no versículo 21, que nós temos que preparar o solo. Nós temos que nos despojar da impureza, do acúmulo de maldade, para poder acolher com mansidão essa semente. A palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não vemos a palavra mudar a nossa vida, queridos? É porque o nosso solo não está preparado para receber. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus como quem ouve qualquer coisa. Como quem ouve um colega, como quem ouve uma matéria na escola, como quem ouve algo que seja sem importância, muitas vezes. Para que nós possamos acolher a palavra, o coração tem que estar preparado. O solo tem que estar preparado. Tiago diz, deixem a impureza. Deixem de acumular maldades no coração. Limpem o coração para receber a palavra, para acolher a palavra. Todo lavrador, quando ele vai semear a terra, antes dele semear, ele vai preparar a terra primeiro. É preciso. Porque para que ele possa ter uma boa colheita no futuro,
para que ele possa ter bons resultados no futuro, ele precisa preparar o terreno que vai ser semeado. Ele precisa preparar aquela terra para receber a semente. A semente, queridos, não é qualquer semente. É uma semente preciosa, que é a palavra de Deus. O problema não vai estar nunca na semente. O problema vai estar no nosso coração, que não está devidamente preparado para receber essa semente. A forma como nós ouvimos a palavra, ela vai ser muito importante, mas muito importante, para o que vai acontecer com essa semente, para o resultado final dessa semente nas nossas vidas. A forma como nós estamos ouvindo. Tiago fala aqui sobre acolher com mansidão. Sabe, amados, acolher a palavra com mansidão é você estar realmente entregue para ouvir a palavra, sem resistência. Hoje nós estamos tendo que encarar isso na igreja. As pessoas resistem à verdade, porque elas querem que a palavra se adapte à sua realidade. Elas querem que a palavra seja de acordo com aquilo que elas querem viver. Mas nós temos que ter mansidão para receber a palavra como ela é, porque a palavra de Deus fala sobre tudo. Todas as maneiras como nós devemos andar, ser, agir, pensar, estão contidas na palavra de Deus. Nós não podemos omitir, nós não podemos ter opinião própria sobre nada, mas sempre nos reportar o que Deus diz, o que Deus fala. Amém? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que pessoas hoje estão duvidando ou mudando a palavra, né, de acordo com aquilo que elas acham que é verdade. E a palavra de Deus é completamente verdadeira, de Gênesis ao Apocalipse. Completamente verdadeira, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a edificação. E ele diz: acolhei com mansidão. Como é que você tem acolhido as mensagens que você tem ouvido? A palavra que você tem ouvido? É com mansidão? Ou você é daqueles que questionam? Você já ouviu tem nada a ver na igreja? Tem nada a ver isso aí. Quando a gente fala de um assunto que incomoda, tem nada a ver. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é verdade? Mas Tiago diz que nós temos que acolher com mansidão. Aleluia. Amém? Acolher com mansidão. Receba a palavra de Deus como ela é. Hoje nós estamos vendo as pessoas às vezes adulterar a palavra para adaptá-la, né? Adulterar, não, queridos. Nosso Deus, ele é absoluto naquilo que ele diz. Relativismo é coisa do mundo, não coisa de Deus. O relativismo não pode existir na igreja. Hoje nós estamos assistindo uma igreja que está deixando o relativismo entrar. E agora as coisas são relativas. Ah, mas é pecado dependendo da situação. Por exemplo, a mentira, ela é pecado dependendo do porquê que a pessoa mentiu, né? Porque às vezes justifica. Ela mentiu por uma boa causa. Não é isso? Ele agiu assim por uma boa causa, né? Depende da forma como se vê, porque é pecado, né? É pecado dependendo da forma como se vê, do ponto de vista de cada um. Para você é pecado, para mim já não é. Como é que pode ser assim? Não é verdade? Como é que pode ser assim? Não, para você é pecado, para mim já não é. Então você tem que... né? Oi? Eu não penso assim. Eu não penso assim. Não, eu não agi com rebeldia. Eu apenas falei a verdade. Não é isso? Eu apenas falei o meu ponto de vista. Né? Então a gente tem visto isso, um relativismo. Mas a palavra é absoluta. Então acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada. Essa semente tem que ser acolhida com mansidão. Temos que nos abrir, queridos, para ser corrigidos pela palavra, para ser mudados pela palavra, para sermos transformados pela palavra. Amém? Acolhei com mansidão. Aí Tiago, ele também diz que a palavra, além de ser uma semente, a palavra também é um espelho. A palavra também é um espelho. Por quê? Porque a palavra, ela nos dá condição de fazermos um autoexame de nós mesmos. De fazermos uma análise de nós mesmos.
Eu não sei como é que está sendo aqui, mas provavelmente muitos de vocês hoje já devem ter se olhado no espelho. Já devem ter visto a sua imagem no espelho. É muito difícil alguém viver sem olhar no espelho. Na verdade, a gente constantemente está se olhando no espelho. A gente vai várias vezes diante do espelho para nos olhar. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres têm esse hábito maior. Mas nós homens também, muitas e muitas vezes, vamos ao espelho. E por que nós vamos ao espelho? Porque é necessário. Ninguém vai ao espelho por ir. Nós vamos porque é necessário ir. Para quê? Para que nós possamos ver como nós estamos. Como está o nosso cabelo, como está o nosso rosto, como está a nossa roupa. Nós chegamos diante do espelho e nós fazemos uma análise de nós mesmos. Tiago diz que a palavra é um espelho. A palavra é um espelho. Pela palavra de Deus nós começamos a nos ver como realmente nós somos. Amém? Mas sabe, queridos, não se vai uma vez só no espelho na semana, ou no mês, ou no ano. Nós vamos constantemente. Porque constantemente nós estamos preocupados de como está a nossa aparência. E na palavra de Deus também nós temos que ir constantemente. Para nos preocuparmos de como está a nossa aparência espiritualmente falando. Você e eu temos que ter essa preocupação. Porque o nome que nós carregamos não é só o nome da igreja. O nome que nós carregamos é o nome de Jesus. Amém? E a nossa preocupação deve ser não escandalizar esse nome. A nossa preocupação deve ser, de alguma maneira, não atrapalhar o avanço do reino de Deus. Porque muitas vezes nós nos tornamos empecilho se nós não tivermos cuidado. É quando aquela pessoa diz, para ser crente igual fulano é melhor permanecer como eu estou. Se fulano é crente, eu já fui arrebatado, né? Pelo testemunho, pela vida. Então a palavra é um espelho, assim como eu tenho a preocupação de constantemente ver a minha imagem, para corrigir qualquer tipo de problema que eu identificar, eu também tenho que ir à palavra, para que a minha imagem, espiritualmente falando, seja corrigida, melhorada. Amém? Melhorada. Eu tenho que ter a preocupação de como eu vou me manifestar lá fora. Porque, meus amados, realmente o mundo, ele espera, ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Realmente o mundo precisa que a igreja, ela se levante e ela faça a diferença que ela precisa fazer. Porque nós somos chamados para ser luz no mundo que está em trevas. Nós somos chamados para ser o sal dessa terra que está apodrecida. Que só não está pior por causa da igreja. Amém? Porque nós estamos aqui ainda. E nós estamos aqui nesse propósito. Né? Estamos aqui nessa direção de Deus, de realmente fazermos a diferença. Então, a palavra, ela é como um espelho. E como espelho, nós precisamos sempre estar indo até a palavra para que nós possamos ser edificados. Outra coisa também que Tiago diz aqui, se você puder acompanhar aí, no versículo 25 ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Tiago chama a palavra de lei da liberdade. Lei da liberdade. Jesus disse que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A palavra de Deus, ela é capaz de libertar-nos dos nossos pecados, dos nossos maus procedimentos. A palavra de Deus é uma palavra de liberdade. Quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus e para a prática da palavra de Deus, automaticamente nós somos libertos de uma vida aprisionada às trevas. Amém? E Tiago diz que aquele que recebe essa palavra da liberdade, o que ouve, o que pratica, aquele que vive conforme a palavra de Deus, os princípios de Deus, Tiago diz que essa pessoa, tudo que ela fizer, ela será bem-aventurada. Em tudo que ela fizer. Ela será feliz. Querido, se você honrar a palavra de Deus na sua vida, teu casamento, você que é casado, teu casamento,
ele vai ser um casamento feliz, abençoado. Mas não aquele negócio fingido que você tem que disfarçar porque você fica com medo das pessoas saberem a realidade. Uma coisa verdadeira. Amém? Algo verdadeiro. Se você praticar a palavra de Deus, os teus filhos, eles vão ser uma bênção. A tua relação com os teus filhos, você que é pai, que é mãe, a tua relação com os teus pais, você que é filho, vai ser uma relação feliz. Por causa da palavra de Deus, porque tudo que você fizer será bem-aventurado. Pela prática da palavra. A palavra liberta as nossas vidas de todo o jugo de Satanás. A palavra liberta as nossas vidas de toda a ação maligna do inimigo. Por isso que ele tem tanta fúria com relação a nós e a palavra de Deus, porque ele sabe que o conhecimento de Deus, da sua palavra, liberta, provoca libertação. Amém? Provoca libertação. Assim como as trevas semeiam conhecimentos que escravizam, que aprisionam, o conhecimento de Deus e da sua palavra liberta, transforma, faz a diferença. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus é uma semente, é um espelho, e a palavra de Deus é a lei da liberdade. Ela traz libertação para as nossas vidas. Amém? Nós não devemos ter dúvidas de que a prática da palavra, queridos, nos traz segurança para o nosso proceder. A prática da palavra de Deus nos traz segurança com relação às investidas do inimigo. Porque o inimigo, quando nos vê dentro da palavra, se torna impossibilitado de agir. Amém? Faça uma autoanálise hoje. Como você faz diante do espelho. Como você vai lá para ver como você está. Faça uma autoanálise com a palavra de Deus. Mergulhe nela nesses dias. Faça uma comparação. Será que o que eu estou ouvindo, eu estou vivendo? Será que o que eu estou lendo na palavra tem feito parte da minha vida, no meu dia a dia? Faça uma autoanálise. É bom fazer isso com a palavra de Deus. Porque nós temos que nos olhar e nos ver na palavra. A palavra de Deus não pode ser algo distante, algo impraticável, algo teórico. Que tragédia tem sido aqueles que têm visto a palavra como algo apenas teórico, como algo apenas que nós vamos para receber conhecimento, para receber mero conhecimento. Não, que a palavra seja viva no meu e no teu coração. Pedro praticou o que Jesus disse. E, consequentemente, ele teve uma grande pescaria. Algo que ele estava incapacitado de fazer por si só. Jesus fez, porque ele obedeceu a sua palavra. Se você começar a colocar no seu coração o propósito de obedecer a palavra, querido, você pode ter certeza. Deus fará milagres na tua vida. Deus fará milagres na tua casa. Deus fará milagres tremendos, pela prática da sua palavra. Amém? Vamos ser praticantes, não apenas ouvintes. Vamos sair daqui desse acampamento dispostos a colocar em prática o que nós ouvimos aqui. No nome de Jesus. E quando você sair daqui, nada disso aqui se perca. Mas se você carregue no seu coração, para a sua prática diária. Que eu carregue para a minha prática diária. Amém? No nome de Jesus Cristo. E Deus fará uma grande obra nas nossas vidas. Deus fará algo tremendo, queridos. Deus fará. Por meio da prática da sua palavra. Nós olhamos para os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia e muitos outros que passaram por aqui, e eles têm esse amor pela palavra como algo em comum. Todos eles amavam a palavra. Todos eles faziam questão de submeter ao que Deus falava. E, consequentemente, eles viam o agir de Deus em suas vidas. Para que nós possamos nos levantar com poder como igreja. É inevitável que nós possamos ouvir e praticar a palavra do Senhor. Chega de teoria, queridos. Chega de teoria. Eu compartilho com vocês que uma das coisas que eu admiro em Saulinho é essa disposição que ele tem para praticar, né? Maravilhoso. Colocar em prática aquilo que ele tem dito, aquilo que ele tem falado. Isso é maravilhoso, né? E eu sei que muitos de vocês também
certamente vivem muito daquilo que vocês têm pregado, que vocês têm ouvido. Mas eu sei que muitos de nós não temos colocado em prática, queridos. Enquanto não colocarmos em prática, nós não vamos ter vitória. Enquanto não colocarmos em prática, nós não vamos ver os milagres de Deus serem uma realidade na nossa vida. A gente vai ver o irmão do lado, o irmão da frente, o irmão de trás, mas nunca na nossa vida. Porque todos são chamados para praticar a palavra. Amém? Não só são os líderes ou aqueles que estão mais à frente, aqueles que aparecem mais, que sobressaem talvez por um dom e são mais vistos. Não, todos nós somos chamados a viver a palavra. Porque todos nós somos chamados para o serviço. Todos nós somos chamados para fazer a obra do Senhor Deus. Amém? Então que Deus abençoe a vida de cada um dos amados. Eu sei que Deus ainda falará muito aos nossos corações. Amém? Vamos estar com o nosso coração aberto para o que Deus tem para nós. Amém? Aleluia.